Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta noite de sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, tivemos mais um clássico dos milhões. E o Vasco tentaria diminuir a diferença que existe nos últimos 30 jogos. O Vasco só ganhou duas, se eu não estiver enganado, 2 ou 3 partidas. Porra, é um absurdo. Num clássico entre Flamengo e Vasco, nos últimos 30 jogos, 30, o Vasco só vencer 2 ou 3 é um absurdo. E o Vasco, na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca, enfrentou o Flamengo, que é o líder do campeonato, está numa outra situação completamente diferente do Vasco, numa situação estável dentro de campo e fora de campo, né? Com o elenco praticamente, né, montado, com um treinador com um trabalho interessante, na verdade, louvor, só tem uma derrota, se eu não estiver enganado, o Felipe Luiz, momentos completamente distintos dos dois times e dos dois clubes. Se enfrentaram e o Flamengo venceu por 2-0 e continua aí o tabu. Se eu não estiver enganado, a última vitória do Vasco em cima do Flamengo foi em 2023, eu acho. 2023, acho que foi isso. De lá para cá foram 6 ou 7 jogos e o Flamengo venceu. Venceu, acho que teve um empate. E mais uma vez o Flamengo venceu por 2-0, com um gol no primeiro tempo, um gol no segundo, um gol anulado do Plata, ali no início da jogada de impedimento. E a gente vai falar sobre isso, sobre a vitória do Flamengo, sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista que está feliz, você, meu amigo torcedor vascaíno, cara, que está triste, mas aqui não é nenhuma sacanagem, já está acostumado. Essa é a verdade, já está acostumado. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre nosso WhatsApp, se quiser fazer alguma pergunta. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo do azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão está do lado para compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Bom, o jogo foi ontem, eu estou gravando domingo aqui pela manhã, um pouco antes do horário do almoço. Não deu para mim gravar na hora que eu estava num determinado local, porque não dava para mim gravar. Mas depois, em casa, eu vi o jogo e não foi muito diferente do que todo mundo imaginava, né? Não foi muito diferente. O Flamengo dominou o jogo basicamente 70%, 80% do jogo. E o Vasco teve um momento ali no segundo tempo, durante uns 15, 20 minutos, de uma arrumação que o cara ele fez. Quando o Felipe Luiz entendeu a arrumação, fez algumas substituições, o Flamengo voltou a dominar. Teve um momento do jogo que o Flamengo estava com 70% de posse de bola, teve um momento do jogo que o Flamengo ficou quase 3 minutos tocando a bola. Ou seja, não dá num clássico para um time ficar 3 minutos quase tocando a bola e o outro correndo atrás. O primeiro tempo foi um amasso. O Vasco correu atrás do Flamengo o tempo inteiro, tentando não tomar gol, né? O Flamengo massacrando por um lado, por outro, o Bruno Henrique correndo pra caramba, o time do Flamengo ali ainda com o Varela pelo lado, poupou ali o Léo Ortiz, entrou com o Danilo e o Léo Pereira. A gente dá até uma olhada aqui na escalação. O Flamengo veio com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, né? No jogo passado contra o Botafogo, o Danilo estava pelo lado esquerdo e o Léo Ortiz pelo lado direito. Nesse jogo, o Danilo pelo lado direito, o Léo Pereira pelo lado esquerdo. Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta, né? 2 homens de contenção, Arrascaeta na criação. E o Plata, Bruno Henrique e Michael. Do outro lado, você vê Léo, Rodrigues, João Vitor, Freitas e Piton,
Tietê, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Zucarello, Veguete, Coutinho. Bom, tu viu uma linha ali de defensores, você não vê ninguém com muita velocidade, ali o Piton. Como é que tu vai jogar contra um time que tem posse de bola, que joga com a linha alta sem ninguém de velocidade? Porra, bicho, tu não quer jogar, só quer não tomar gol. Foi isso que o cara ele fez no primeiro tempo. Montou um time para não tomar gol, para tentar não tomar gol. Porque no primeiro tempo, o Vasco deu um chute de fora da área e mesmo assim para fora. O restante, só do Flamengo. Foi quantos minutos de jogo? 47? 47 minutos de jogo, só o Flamengo dentro do campo do Vasco. E teve até discussão do goleiro do Vasco com o Verrete, porque o time do Vasco só corria atrás do Flamengo. Não tem muito o que falar. O que o Vasco fez? Tentou não tomar o gol o tempo inteiro e ficou correndo atrás do Flamengo o tempo todo. O tempo todo. Não tinha profundidade, quando pegava a bola, tentava bola longa. Na bola longa, a zaga do Flamengo tá ganhando todas. Todas. Então, cara, eu sei, não daria, você olhando aqui time por time, não daria pro Vasco encarar o Flamengo mesmo. Você olhando o time, porra, pega aqui, João Vitor, Freitas, Piton. Piton é bom jogador. Tietê, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Zucarello, Coutinho, Veguete, tem qualidade, mas o Coutinho não tem físico. Porra, aí tu pega o time do Flamengo, é desproporcional. E aqui eu não tô querendo sacanear, não. É desproporcional mesmo. E o Vasco com uma boa chance, porque o Botafogo tinha empatado. O Botafogo abandonou o Campeonato Carioca. Na verdade, a torcida do Botafogo comprou a ideia do Dexter. O Dexter vem com esse papinho. Início do ano não vale nada, Supercopa do Brasil não vale nada, Campeonato Carioca não vale nada, mas poupou o time para jogar a Recopa, né? Ou seja, planejamento todo errado do Botafogo, e aí joga essa galera para não. A torcida do Botafogo, para não pegar mal, compra a ideia. O tanto que a torcida do Botafogo comprou a ideia, que no caso, quando o Flamengo, a torcida do Botafogo não foi. Para dizer, não vamos, para a gente mostrar para todo mundo que a gente não se interessa em ir no Campeonato Carioca. O Dexter falou que o importante são outras competições, então a gente compra essa ideia para não passar. Para mim, isso é papo de quem passou vergonha, fez errado, aí joga essa conversa para aliviar. E boa parte do Botafogo comprou. Eu estava ontem com um amigo botafoguense, que inclusive fez uma tatuagem, né, no braço do título do Botafogo, legal. Mas que veio com esse pau para mim. Não, o Dexter falou, meu irmão, na boa. Tá vendo? Você nem fala do nome Botafogo, você só fala do Dexter. O Botafogo não existe mais, o que existe é o Dexter. Aí eu falei, porra, quer dizer que você ficou normal porque o Botafogo no ano perde 2 pro Flamengo, tu acha normal? Não é. Eu falei, pô, então esse papo, o Dexter, é porque ele esqueceu o Botafogo e irou o Lyon, né? E aí, voltando aqui pro Vasco, o Vasco poderia, com o resultado positivo, ou até com empate, ir para o último jogo contra o Botafogo com a vantagem mais larga. Ou até já eliminando o Botafogo. Só que o Vasco, na boa, vamos palavreado aqui para dar uma ideia, com um cagaço monstruoso. O Vasco entrou no primeiro tempo com um cagaço de tomar 6. Essa foi a verdade. Aí vai para o segundo tempo, o Vasco volta bem melhor. O Vasco volta competitivo. Fez um outro tipo de marcação, fechou ali os cantos, colocou os jogadores um pouco mais para frente para empurrar os laterais do Flamengo, jogou um pouco em cima do Varela ali, né? Porque estava improvisado pelo lado, marcou ali pelo meio, marcou mais forte. E o Vasco teve bons momentos de superioridade sobre o Flamengo, e tem uma bola na trave, mas foi 15, 20 minutos. Aí o Felipe Luiz começa a fazer umas mudanças, o Michel sente, entra o Cebolinha, ele coloca os jogadores, coloca o Léo Pereira, coloca o Alan, tira o Rascaíta, que fisicamente a gente sabe que ele não aguenta muito. E aí o Flamengo voltou a dominar o jogo, voltou a controlar o jogo.
E aí, no final do jogo, ainda faz o segundo gol. Para resumir, primeiro tempo 1-0 Flamengo. O que o Vasco ganhou no primeiro tempo foi não ter sofrido uma sacolada no primeiro tempo. A única coisa que o Vasco fez de bom foi contar com a sorte de não tomar sacolada no primeiro tempo. No primeiro tempo dava para ter sido uns 3, né? Teve um gol anulado e teve mais outras boas oportunidades do Flamengo terminar o primeiro tempo, pelo menos uns 3. No segundo tempo, não, o Vasco deu uma melhorada até o Filipe Luiz entender. Quando o Filipe Luiz entendeu e fez a modificação, o Flamengo voltou a dominar de novo. A parte física do Vasco, um lixo. E aí, o Flamengo dominou a partida. Poderia ter feito 2 ou 3 gols. Acabou fazendo mais um, terminando 2-0 com um golaço do Cebolinha. Uma arrancada do Wesley monstruosa. Você vê que o Wesley joga na frente. Ninguém do Vasco consegue acompanhar. Ninguém do Vasco acompanha, ou pelo menos tenta, mas não consegue. E o Flamengo vence por 2-0. Com isso, o Flamengo já classificado para as semifinais, agora vai esperar, né, o seu adversário. O Flamengo ainda não é o campeão do primeiro turno, porque o Volta Redonda vai jogar e tem 17 pontos. O Volta Redonda não consegue passar o Flamengo, tá? O Flamengo vai continuar líder, porque se o Volta Redonda ganhar, vai a 20, fica com 6 vitórias igual o Flamengo, mas o saldo de gol do Flamengo é 15. O Volta Redonda é 1. Então o Flamengo continua na liderança. E o Vasco da Gama ali na quarta colocação com 14 pontos. Só que o Botafogo empatou, tem 13. Só que o Sampaio Corrêa vai jogar. O Sampaio Corrêa tem 13 pontos e o Nova Iguaçu tem 13 pontos. Eu vou até dar uma olhada aqui. É Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Se o Sampaio Corrêa vence, o Sampaio Corrêa vai 16. Ele joga o Vasco para fora. Se o Volta Redonda, se o Sampaio Corrêa vence, vai a 16. Aí o que acontece? Se o Volta Redonda ganha e vai a 16, o Flamengo é campeão nessa rodada. Então, o Flamengo ser campeão nessa rodada, o Sampaio Corrêa tem que vencer o Volta Redonda. Vencer o Volta Redonda. E tem o Nova Iguaçu que ainda joga. O Volta Redonda joga contra o Fluminense. O Nova Iguaçu joga contra o Fluminense. O Fluminense está fora, né? O Fluminense está ali com 11 pontos, consegue chegar a 17, mais 17. Acho que vai ter que ter uma combinação de resultados monstruosos, então dificilmente o Fluminense se classifica. Então, caso o Nova Iguaçu vença o Fluminense, o Nova Iguaçu também passa o Vasco. Mas vamos lá. Se Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu empatarem, Sampaio Corrêa com Volta Redonda e Nova Iguaçu com Fluminense, os dois vão a 14 pontos. Aí o Sampaio Corrêa fica com 14 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Aí o saldo do Sampaio Corrêa vai ficar baixo. Então o Sampaio Corrêa não passa. Se o Sampaio Corrêa empatar, o Sampaio Corrêa não passa. Só conferindo aqui. Isso. Não passa. O Sampaio Corrêa não passa. Se empatar, o Sampaio Corrêa não passa. E obviamente, o Nova Iguaçu, se empatar, também não passa. Então, o empate de Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, com os seus respectivos adversários, não passa o Vasco da Gama, mas deixa todo mundo com 14 pontos. E quem cai é o Botafogo. Agora, se Sampaio Corrêa ou Nova Iguaçu ganharem, o Vasco vai para a última rodada contra o Botafogo, não dependendo só de si. Se o Vasco terminar na quarta colocação essa rodada, a última rodada é Vasco e Botafogo. E aí, a tendência é que o Botafogo vá com o time reserva de novo. Por quê? O Botafogo vai jogar a Recopa nessa semana. E o jogo contra o Vasco e o Botafogo, é no meio. Então, provavelmente, o Botafogo vai com o time reserva. Então, a probabilidade do Vasco ganhar é muito grande. A probabilidade do Vasco ganhar e chegar aos 17 pontos e, quem sabe, talvez se classificar. Então, a probabilidade do Vasco se classificar hoje em relação ao Botafogo é muito maior, desde que Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu não vençam. Aí a gente vai pegar aqui rapidinho sua tabela para dar uma olhada. Na última rodada, o Sampaio Corrêa pega a Portuguesa. A probabilidade de Sampaio Corrêa ganhar é grande. E o Nova Iguaçu pega o Madureira. Aí é um jogo mais complicado, porque o Madureira está lá em cima. Mas o Sampaio Corrêa tem chance sim
de se classificar. Se tipo empata hoje e ganha, o Vasco vai ser obrigado a ganhar do Botafogo. Então a situação do Vasco ainda só depender dele. O Vasco só depende dele, desde que o Nova Iguaçu ou Sampaio Corrêa não vença o seu jogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.